Aliás, é só lembrarmos do que Jesus disse em João 15:5. Pois sem mim, nada podeis fazer. Então, querido, porque a salvação não dependeu do seu esforço, não dependeu da sua obra, não depende do seu mérito, não depende. E se nós estamos em Cristo, se Deus coloca as suas mãos e Ele nos guarda, Ele cuida, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. As suas boas práticas é por conta da sua fé, não a sua. Bastante contundente, bastante combativo nas suas pregações, bastante afirmativo, vai na jugular. Irmãos, bom dia. Bom dia, paz esteja com todos. Eu gostaria de ler aqui uma passagem para a gente dar início a esse momento de cultuar ao Senhor, que está lá em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 4 em diante. Onde diz assim a palavra de Deus: João às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdote para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém? Amém? Irmãos, a carta de João às igrejas, a revelação, Apocalipse, como nós conhecemos, ele traz uma mensagem para nós de muita esperança. A verdade é que o final, por mais que a gente esteja no meio a uma luta, por mais que a gente esteja no meio a uma peregrinação que às vezes até parece que nós estamos perdendo, a gente chega a uma conclusão que vai tudo acabar bem, por causa das promessas que estão escritas no livro desta revelação. E uma coisa que aconteceu com o apóstolo João é ele numa ilha de Patmos, preso, os outros apóstolos mortos, a igreja perseguida, dizimada praticamente, e para ele era como se tudo tivesse acabado. Ele está velho, está ali numa ilha, longe, sem poder o que fazer. Mas aí Jesus aparece e traz a ele essa revelação. Vem cá, sobe aqui, eu quero te mostrar todas as coisas. E o mais interessante é que nós vamos ver que Jesus estava andando no meio da igreja. Jesus olha para João e fala: olha, por mais que você pode estar achando que está tudo dando errado, eu continuo soberano sobre toda, não só sobre toda a igreja, mas sobre todo mundo, sobre tudo que acontece, e eu vou te mostrar como que as coisas hão de terminar. E hoje nós estamos aqui para cultuar a este mesmo Deus. Amém? Nós fizemos uma chamada e falamos: nós vamos estar celebrando 503 anos, é bem verdade, que uma reforma foi necessária, e da mesma forma nós estamos celebrando 6 anos que nós estamos juntos, pregando, compartilhando a palavra de Deus. E o interessante é que muitas das vezes nós também precisamos retomar, restaurar. Talvez a gente está no meio da caminhada e as dificuldades, como foram não tão intensas para os apóstolos, mas as dificuldades da vida fazem com que a gente desanime ou tenta mudar de lado, tenta parar o foco. E a palavra de Deus vem e nos coloca novamente na linha rumo àquele objetivo que é estar com Cristo. Que nós possamos, neste espírito de celebração, poder cultuar, adorar o Senhor com alegria, amém? Poder nos regozijar, nos deleitar na presença de Deus. Nós somos felizes por podermos juntos adorar o Senhor aqui, hoje de forma especial, com
pastor convidado, com irmãos convidados. Então que a gente possa se alegrar no Senhor nesta manhã. Amém? Amém. Vamos orar, feche teus olhos. Pai, nós queremos te entregar este momento como uma oferta de adoração. E sabemos que quando chegamos até a sua presença, para te adorar, para te glorificar, para nos deleitar, quem é abençoado, quem é enriquecido, quem é satisfatoriamente preenchido somos nós. Nós agradecemos a Ti, porque podemos chegar ao Senhor por causa de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por isso, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por esta manhã. Que nós possamos aqui ter o nosso coração tocado, transformado e preenchido por quem o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom dia. Que coisa boa, né? Nós sabermos que o Senhor continua caminhando conosco. Por isso que eu vou ler para vocês uma palavra que está lá em Tito, no capítulo 3. Você não precisa abrir, mas eu quero que você se coloque de pé. Eu sei que está calor, o pastor Wagner falou que está calor, às vezes fica mais quente, mas é gostoso ver vocês assim, à vontade, de pé. A palavra que está lá em Tito, no capítulo 3, diz assim, a partir do versículo 3: Em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas, quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa da sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Olha que maravilhosa promessa do Senhor para nós. É tremendo, não é, meus irmãos? É por isso que eu te convido nesta manhã a entregar o seu coração, a derramar a sua vida sobre esse Cristo lindo que nos salvou. Que Ele possa crescer em nós nesta manhã, neste dia, na nossa vida, no nosso dia a dia, porque Ele caminha conosco, assim como o pastor Wagner falou aqui nesta manhã. Nós não estamos sozinhos, nós temos Cristo e nós queremos ser cada vez, a cada minuto, a cada segundo mais parecidos com Ele, para a glória dEle, amém? Então se derrame nesta manhã, diante desse Deus lindo, maravilhoso, que nos resgatou, amém?
todo o seu coração. Mais de ti. Mais uma vez, nos dê mais de ti, Senhor. De nós mesmos e menos de mim, e menos de mim, menos de nós mesmos, menos dos nossos egos, menos do nosso orgulho, menos, ó Pai, da força do nosso braço. Nós queremos ser, ó Deus, parecidos contigo. Que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. A gente até acerta às vezes, não é verdade? Às vezes a gente acerta, mas na maioria das vezes nós erramos quando nós agimos com o nosso querer, com a nossa vontade, não é verdade? É por isso que nessa manhã a gente pede aqui com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, que o Senhor cresça em nós, que Ele apareça na nossa vida. Nada mais vale a pena, gente, se não for para Cristo aparecer. Não adianta você agir com a força do seu braço, não adianta você agir achando que você está certa. Adianta você agir conforme aqui, ó. Isso aqui é instrução, alimento para a nossa vida. Quero que você levante a sua mão e com todo o seu coração você vai falar que Ele cresça, que eu diminua, mas é de verdade, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. Só a igreja, que Ele cresça. É de verdade, do coração. E todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. Para terminar, que ele apareça, seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. aleluia! Mas é para você sair daqui hoje, e agir conforme você pediu. Na hora que um irmão lá fora te der um tapa, você oferece a outra face, que você quer que Jesus cresça. Na hora que você achar que você está sendo humilhado, você abaixa a cabeça, dá uma resposta branda em vez da dura. É para fazer valer o que a gente canta, o que a gente quer viver, que senão não adianta. É para fazer valer. Que Ele cresça, que nós possamos diminuir, que Ele apareça. A gente não precisa aparecer em nada. Cristo, Ele tem que ser o centro de todas as coisas. Nós não precisamos, eu não tenho nada para oferecer para vocês aqui, mas é Cristo quem faz isso em nós.
Então, na hora que nós sairmos daqui hoje, que a gente possa viver essa verdade que a gente acabou de proferir aqui agora, de todo o coração. Amém, irmãos? Vamos ministrar com essa última canção. E ela declara que Ele é Cristo, a imagem do Deus. Ele é aquele que nos salvou. Amém? Imagem do Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e da terra. Poderes ou autoridade, Ele é antes. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Oh,
Irmãos, vocês estão felizes essa manhã? Estamos muito felizes. Vamos receber aqui o pastor Jonas. Vem cá, Jonas. Quase que veio outro Jonas, hein? Ficou ali os dois Jonas ali. O Jonas pensou assim: ai meu Deus, não preparei. Tem que estar preparado, né? Sempre. Perdeu mais uns 5 fios de cabelo ali. Pastor Jonas, né? Grande amigo, né? Que eu aprendo muito lá da Igreja Rede. Né? Esteve aqui dia 13, né? Do mês, mês passado, né? E nos abençoou grandemente. E ele foi o convidado para dar início a essa série da chamada Tulip, né? Que são ali onde a gente trata as doutrinas da graça. Pastor Jonas vem aqui agora pela manhã falar sobre total depravação, e à noite eu vou lá na igreja dele falar sobre total depravação. Daí eu falei assim: ó, então não seja muito rápido, não, para dar tempo de eu copiar a mensagem. Tô brincando. Eu vou gravar por segurança, né? Mas estamos felizes em recebê-lo aqui nesse dia muito especial. Amém? Vamos pedir a Deus para abençoá-lo aqui neste momento. Senhor, abençoe a vida do pastor Jonas, toda a sua família, ministério. Que o Senhor continue guiando, Pai, neste chamado excelente. Que o Senhor seja sempre a inspiração, a motivação, a resposta e tudo que ele precisa. Em nome de Jesus, use-o nesta manhã, abençoando as nossas vidas, nos corrigindo, edificando, exortando, consolando, conforme o teu bom propósito, e é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. A gente vai ler todo esse capítulo. Enquanto você encontra, quero agradecer ao pastor Wagner por mais uma vez estar nessa congregação linda. Já é a segunda vez que a gente está aqui. Lá na rede a gente fala que 3 vezes já é nosso. Eu estou me sentindo em casa. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 3 em diante. Aliás, para não deixar os 2 primeiros versículos de fora, vou começar a fazer a leitura a partir do 1. Então, qual é a vantagem em ser judeu? Ou qual é o benefício da circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Para começar, porque foi a eles que Deus confiou a sua palavra. Que importa se alguns deles foram infiéis? Só porque eles eram infiéis, isso quer dizer que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos os outros sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. Como as Escrituras dizem sobre ele: você será justificado em tudo que você fala e vencerá quando for julgado. Mas se a nossa justiça serve para mostrar a justiça de Deus, o que podemos dizer? Que Deus é injusto, trazendo sua ira sobre nós? Estou falando de um ponto de vista humano. De maneira nenhuma, pois se Deus não fosse totalmente justo, como ele poderia julgar o mundo? Mas se a minha mentira mostra a verdade de Deus e traz mais glória para ele, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizer, vamos fazer o mal para que venha o bem? Como algumas pessoas têm mentido sobre nós, dizendo que afirmamos isso, a condenação destes é justa. E então, nós devemos concluir que nós, judeus, somos melhores do que eles? Não, de maneira alguma. Pois já mostramos que todas as pessoas, tanto os judeus como os que não são judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como as Escrituras dizem,
não há um justo, nem mesmo um só. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um só. Suas gargantas são um túmulo aberto, como suas línguas enganam. Veneno de cobra está debaixo de seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldições e amargura, e seus pés se apressam para derramar sangue. Destruição e miséria estão nos seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor diante de Deus, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Agora nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei, para que isso acabe com as desculpas das pessoas e mostre que o mundo inteiro é culpado diante de Deus. Pois ninguém será justificado aos olhos dele por fazer o que a lei manda, pois é através da lei que vemos o quanto nós somos pecadores. Mas agora a maneira como Deus faz as pessoas justas aos seus olhos foi revelada, independente da obediência à lei, embora a lei e os profetas testemunham dela. A justiça de Deus veio por meio da fé em Jesus Cristo para todos que creem. E não existe nenhuma diferença entre as pessoas, pois todos pecaram e ninguém consegue viver de acordo com o glorioso e santo padrão de Deus, que é Ele mesmo. Mas eles são justificados gratuitamente pela sua graça, por meio do preço que Jesus Cristo pagou para libertá-los. Deus colocou Jesus diante dos olhos de todo mundo como sacrifício, para que pelo seu sangue derramado, ele se tornasse o meio pelo qual a ira de Deus fosse desviada e sua justiça satisfeita. Na sua tolerância, por ser recebido pela fé, Deus fez isto para mostrar sua justiça, porque na sua tolerância ele não castigou os pecados cometidos no passado. Isso também era para mostrar sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo fosse justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Sendo assim, onde está o nosso motivo para nos orgulhar? É excluído? Por meio de qual lei? Das obras? Não, mas por meio da lei da fé. Assim concluímos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou será que Deus é Deus somente dos judeus? Ele não é também o Deus dos que não são judeus? Sim, dos que não são judeus também, desde que existe um só Deus. Ele justificará os que são circuncidados pela fé e os que não são circuncidados por meio da mesma fé. Bom, então se falamos que a justificação é pela fé, isto quer dizer que podemos anular a lei? De maneira nenhuma. Ao contrário, somente quando temos fé, confirmamos a lei. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela exposição desse texto, da tua palavra, e obrigado por tê-lo feito chegar até nós, tê-lo preservado, e é diante dele que, temendo e tremendo, nós ousamos fazer alguma exposição da tua palavra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, parte dessas ministrações que ocorrerá nos próximos domingos, deva-se, como o nosso pastor Wagner disse, em comemoração aos Domingos da Reforma, porque nós completamos 503 anos da Reforma Protestante. E temos muito legado da Reforma Protestante. Um deles é essa possibilidade que nós temos de abrir a Bíblia no nosso idioma e lê-la de forma que nós possamos entender. Bem da verdade que com a herança e o legado da Reforma Protestante, ou seja, a liberdade de interpretação, participam dessa mesma interpretação várias outras que não condiz com o texto.
E que nós hoje chegamos a ter uma mesma Bíblia, mas interpretações inúmeras para o mesmo texto. E não somente em comemoração aos Domingos da Reforma, mas também pelos 6 anos que essa comunidade está sendo plantada aqui no bairro Cenáculo, e por ser uma comunidade centrada no Evangelho, a gente já imagina o desafio que vocês têm de ir contra todo um sistema, não só mundano, mas quiçá religioso também, que é um dos motivos pelo qual Paulo, nesta carta, vai evocar, vai trazer à tona, para que no seu discurso ele possa apresentar uma argumentação para que nós venhamos entender como que a igreja está contra o sistema. É por isso que essas doutrinas, no inglês, elas seguem um acróstico que dá o nome-se de TULIP, em que nos próximos domingos vocês ouvirão falar também sobre eleição incondicional, graça irresistível, expiação limitada e preservação dos santos. E eu tenho uma honra de estar aqui, é um privilégio de sentar à mesa com os irmãos para falarmos um pouquinho do que seria essa depravação total, ou seja, a doutrina da depravação total, que é uma das doutrinas da graça. Bem, ao texto que li, primeiramente foi atribuído o tema, e é claro que a gente vai estudar o tema e precisa analisar, e eu gostaria de sair aqui esta manhã com os irmãos, tendo claro, pelo menos, que os irmãos percebam algo. Primeiro, para quem foi escrita essa carta? Quando Paulo tinha em mente, qual era o público que Paulo escreve essa carta? Eu, particularmente, ao ler o capítulo 3 para falar convosco sobre depravação total, a início, por mais que tenha passado por esse texto várias vezes, mas a teologia de Paulo é algo que você não consegue, numa só leitura, entender o que de fato talvez ele esteja falando. A bem da verdade, Agostinho leva quase 1000 anos para tentar decifrar a teologia paulina. E João Calvino, através das lentes de Agostinho, ainda tenta fazer o mesmo, dado o tamanho da profundidade desse mestre, que é Paulo. E ele escreve uma carta, como ele escreve várias cartas. Até uma diferença, né, entre carta e epístola. Algumas pessoas conseguem colocar essa diferença, dizendo que epístola é quando o apóstolo ele envia para determinadas igrejas, que não são cartas pessoais, são lidas para uma comunidade. Embora nós tomamos essas cartas também, ou essas epístolas, também para as nossas vidas cristãs de forma individual. Mas há uma diferença no gênero textual entre epístola e carta. Por exemplo, quando Paulo escreve a Timóteo, ele escreve uma carta com orientações pessoais ao seu discípulo Timóteo. A mesma coisa quando ele o faz escrevendo para Tito. Mas quando ele escreve para a igreja que estava em Roma, ele não tem somente uma pessoa em mente. Ele tem um grupo de pessoas. E mais do que isso, diferente das outras cartas que ele escreve, como a igreja de Corinto, Tessalônica e Colossos, era uma igreja que Paulo não tinha plantado. Imagina você escrever uma carta para quem você não conhece. Então, é diferente quando você precisa, primeiramente, se apresentar, e eu vou falar um pouquinho sobre essa apresentação mais longa que Paulo faz nessa carta aos Romanos, diferente das outras apresentações, embora ele mantenha a mesma tônica em todas as outras cartas. Mas ele precisa também falar qual que é o propósito dessa carta. Por que você escreve para um grupo de pessoas que você não conhece? Quais são as orientações? E tentar aqui, em rápidas palavras, fazer um resumo, mas muito sucinto, do livro, quase que entregando para vocês um panorama do livro da carta aos Romanos. Então, a palavra-chave em Romanos que vocês vão encontrar é justiça. Vocês vão, desde o primeiro capítulo, encontrar essa palavra. E a primeira parte, é bem da verdade, que Paulo está tratando sobre depravação total, sobre pecados de todos os povos. Ele não vai separar aqui nem judeu, nem gentio, nem bárbaro. E do capítulo 1, do versículo 18, até o capítulo 3, ao versículo 20, Paulo ele vai construir uma argumentação que fica difícil nós entendermos por causa do estilo que ele adota, que é um estilo quase forense, para não dizer forense. E é bem na verdade que na cultura de Paulo,
era comum os tribunais serem de formas públicas. Por isso, quando Paulo toma esse gênero para escrever uma igreja, aquelas pessoas não têm dificuldade de entender o que Paulo está falando. Mas nós temos inúmeras dificuldades. Por quê? Nós não temos o hábito, o costume de frequentar tribunais. É algo muito restrito, que geralmente envolve a pessoa que está sendo julgada, ou a pessoa pela qual aquele tribunal foi instaurado, e os jurados, que quase que são obrigados a comparecer. Quase não, são obrigados a comparecer. E praticamente quando nós temos um júri popular em que é aberto para a maioria das pessoas, há pouco interesse na participação desses ditos júris populares. Mas em Roma, era muito comum esses tribunais. As pessoas participavam. E era comum ver as pessoas não somente participarem desses tribunais, mas através, da influência greco-romana, participarem também de debates filosóficos que são construídos a partir de argumentação. Por isso que Paulo começa escrevendo essa carta com muitas perguntas. E as perguntas dele são retóricas, porque uma hora ele pergunta e uma hora ele responde. Uma hora ele fala, nós temos muita vantagem, e outra hora ele fala, nós não temos vantagem nenhuma. E você fala assim, meu Deus do céu, o que ele está querendo dizer? Nós temos ou não temos vantagem? Dentro da mesma peça ele fala que aqui nós temos vantagem, e depois, meio que paralelamente, ele diz, nós não temos vantagem nenhuma. Você fica meio perdido. Eu lendo o capítulo 3, você fica assim, deixa eu voltar aqui de novo. Mas do capítulo 13, versículo 21 até o capítulo 8, 39, ele fala de uma justiça provida. Porque se há uma necessidade de justiça, e Deus como juiz, como um reto juiz, ele vai executar, há uma justiça que é provida. E do capítulo 9, versículo 1 até o capítulo 11, 36, nós vemos uma justiça vindicada através da pessoa de Jesus Cristo e do seu sacrifício. E para terminar a carta, do capítulo 12, 1 até o 15, 13, nós temos uma justiça praticada. E ele reserva o seu último capítulo, o que eu vou chamar de Heróis da Fé. Você já leu o último capítulo de Romanos? Já leu? Aí, o escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem que é, não se quis identificar, embora tenha construído uma teologia tão profunda e um conhecedor tão profundo do Antigo Testamento, ele começa com os patriarcas e vem trazendo, citando aqueles nomes que são inquestionáveis. Quem é que vai questionar? Abraão, Isaac, Jacó, Enoque. Quem que vai questionar? Imagina você numa figura como essa que vocês têm aqui, dos pais da igreja, os patrícios. É uma galeria mais ou menos como essa, cheio de nomes em que você não consegue mensurar. Até os erros desses homens são meio que escondidos com a verdade, com aquilo que eles tiveram de vida. São meio que apagados, embora todos eles erraram também como nós. Agora é interessante que Paulo, no último capítulo de Romanos, ele também constrói uma galeria dos heróis da fé. Se você for olhar lá, ele vai dizer, eu recomendo a vocês nossa irmã Febe. Quem que é Febe? Aquela que estava servindo na igreja em Secreia. Ele vai continuar, receba ela no Senhor de maneira digna do santo, do povo de Deus, e ajude ela em qualquer coisa que ela precisar de vocês, pois ela também tem ajudado muitas pessoas, e a mim também. E ele manda abraço para Priscila e Áquila, meus companheiros em trabalho em Jesus, e vai tecendo nomes de pessoas que o ajudaram, e que normalmente nós não vemos por aí, nomes de heróis anônimos, que ele faz questão de terminar a carta dando louvor a essas pessoas, mas que no início ele as aponta e as coloca todos nos bancos dos réus, dizendo que todos são pecadores. Então, a primeira pergunta que se faz é, para quem que Paulo escreveu a carta? Bem da verdade que Paulo vai escrever essa carta, quando ele está na Grécia, segundo alguns historiadores, 56 e 58 depois de Cristo, no final da sua terceira viagem missionária. Qual que era o objetivo dele? Ele tinha alvo de ir para a Espanha, pregar o Evangelho. Mas, ao ir para a Espanha, passar também por Roma. E, meio que antecedendo a sua visita, ele manda essa carta se apresentando. E ele precisa fazer também algumas defesas. Por quê? Da mesma forma que a fama dele corria, a fama também de um falso apóstolo corria pelos judaizantes.
Se vocês conhecerem a carta dos Gálatas, você vai ver que Paulo confronta esse pessoal, dizendo àqueles irmãos para tomarem cuidado. Não somente com a carta da Galácia, mas outras cartas, Paulo vai ter o mesmo problema com esses judaizantes. Então Paulo tem em mente uma igreja que ele não plantou e que ele precisa se apresentar, se fazer defesa e, mais do que isso, levantar, angariar valor para um trabalho missionário de alguém que ele não conhece. Mais ou menos parecido com o trabalho que nós estamos fazendo com a Ação Macedônia. Nós não conhecemos os irmãos, mas nós vimos a necessidade deles. E Paulo está justamente nesse momento, levando essas doações que foram recolhidas por essas igrejas pobres para Jerusalém, aonde que ele vai socorrer os irmãos que também estão passando em dificuldade. Só que ele não contava que em Jerusalém ele fosse preso. E consequência disso é a sua decapitação. Ele não chega propriamente a se apresentar diante da igreja pela qual ele está escrevendo, que é a igreja de Roma. Então, mas ele escreve essa carta tendo, pelo menos, alguns públicos, porque eu tenho que definir para quem que Paulo escreveu, para uma igreja, mas o que ele estava pensando enquanto comunidade. Para fazer a sua defesa, você tem que prestar atenção no primeiro capítulo, aí nós vamos voltar no primeiro capítulo aos Romanos, que ele vai, de forma prolongada, fazer a sua apresentação de forma, inclusive, diferenciada das outras cartas. E logo no primeiro capítulo aos Romanos, ele vai dizer: eu, Paulo, que é praxe em toda a carta. Essa carta é de Paulo, um servo de Jesus Cristo, chamado por Deus para ser um apóstolo, separado para pregar as boas notícias, que Deus prometeu há muito tempo por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. E estas boas notícias são sobre seu filho Jesus. Ele nasceu como ser humano, era descendente do rei Davi e em poder foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito Santo de santidade, pela sua ressurreição dos mortos. Ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio de Cristo nós temos recebido graça e autoridade como apóstolos para anunciar as boas notícias em toda parte aos povos que não são judeus, para que creiam e obedeçam, trazendo honra e glória ao seu nome. E vocês também estão entre esses que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. Eu escrevo a todos vocês em Roma, que são amados por Deus e chamados por seu próprio povo santo, que Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo deem a vocês graça e paz. Depois de colocar os capítulos, que no texto original não tinha capítulo nem versículo, a gente tem a dimensão dessa apresentação. Paulo gasta 7 versículos, não somente para se apresentar, mas para falar quem o instituiu como apóstolo. Parece que era uma pergunta frequente que ele tinha que enfrentar no colégio apostólico. Ninguém o reconhecia como apóstolo, tinha suas dificuldades diante de Paulo. Mas Paulo, ele precisa escrever para um público que ele não conhece, mas que de forma geral, tratando da sua experiência pastoral em todas as igrejas, ele já conhecia esse público. E qual que é esse público? Se você analisar a carta de Paulo aos Romanos, logo no primeiro capítulo, e ele fala dessa igreja que está em Roma, que não era uma igreja judaica, que assim como ele, foi recebida pela graça e que agora fazia parte da graça de Deus. E pela adoção de Jesus Cristo, poderia ser chamado também de filhos de Deus. Algo que para um judeu naquela época era difícil de digerir. Então você pode observar que o primeiro capítulo de Romanos, Paulo vai falar especificamente para aquele grupo de não religiosos, que eu vou chamar aqui de gentios, pessoas que não faziam participação do pacto, não tinha circuncisão, não fazia parte da aliança, que se sentiam a escória do mundo. Mas Paulo está dizendo, não é porque você se sente assim, porque vocês vão utilizar desse sentimento de autocomiseração para se sentirem inesculpáveis. Porque por mais que a lei, por mais que a palavra de Deus não tenha sido dada a vocês de forma prioritária, vocês são indesculpáveis, porque vocês têm algo que é testificado para vocês de forma natural. Nós conhecemos já a revelação natural e a revelação especial. A revelação especial está na Bíblia Sagrada, mas a revelação natural é aquela que hoje, por exemplo, ao levantar de manhã, você viu que as misericórdias do Senhor já renovou sobre a sua vida, você respirou, você viu a natureza e você fala, é impossível que não haja um Criador. É impossível que não haja um Criador.
Tanto que nas sociedades, nas comunidades autóctones, onde que não tiveram nenhum contato com civilização, você tem no seu coração ou na sua mente imbricado um conceito do que é certo e do que é errado. E o que Paulo está dizendo a esses irmãos é: vocês podem não ter recebido o pacto, mas vocês são indesculpáveis. Vocês também são condenados, porque sabendo pela natureza, pela consciência, por aquilo que está no coração, por aquilo que está na vossa mente, vocês cometem pecados. É aquela palavra que o pastor Denilson nos antecedeu, ao dizer que nós pecamos e às vezes nos orgulhamos dos nossos pecados. Porque aquilo que nós gostamos, Deus chama de pecado. Aquilo que nós temos prazer, Deus está falando, é abominação. E Paulo está dizendo, então vocês são culpados. Não adianta, não tem como você encontrar uma desculpa de que eu não conheci a lei, eu não conheci o pacto da graça. A imagem que eu tenho é de fato de um tribunal, em que Paulo coloca algumas pessoas no banco dos réus e traz agora o juiz eterno para julgar essas pessoas. E em determinado momento, Paulo se identifica com cada um desse grupo. Por isso que você vai perceber uma estratégia discursiva de Paulo, utilizando a primeira pessoa do plural em todas essas pessoas. Ele vai sempre dizer nós. Quando ele fala para o gentio, ele fala nós. Quando ele fala para o judeu, ele fala como nós. Ele não se exclui desses grupos, porque ele se sente, assim como o judeu e também assim como aquele que nasceu fora, talvez como um gentio, culpado. E ele se coloca dentro da raça humana, dizendo, não há um justo sequer. Não há. A depravação aqui é total. Não há uma saída. Mas você vai para o capítulo 2. Aí Paulo, no capítulo 2, vai tecer uma argumentação que você fala assim, meu Deus do céu. Porque agora ele se dirige a um grupo de pessoas que naquela época já se sentiam privilegiados, já se sentiam honrados. Por quê? A revelação veio para nós. Nós somos os detentores da Torá. Deus falou com os nossos pais, e se chegaram até vocês, foi por mérito nosso. Você imagina, Paulo agora tem que falar para judeus. Então Paulo tem um grupo de religiosos que são piedosos. Porque quando a gente fala de fariseu, a primeira coisa que vem na cabeça é hipocrisia. Primeira coisa que vem na cabeça. E se você ler Mateus, você vai ver, me parece que é o capítulo 24, se eu não estiver enganado, ou 23. Jesus vai falar assim, na cadeira de Moisés senta os fariseus. E ele vai aconselhar, vocês devem fazer tudo o que eles fazem. Aí você fala assim, uau, mas Jesus falou que eu tenho que fazer coisas de fariseu? Sim, mas preste atenção na conclusão do versículo. Jesus vai dizer, mas não os imiteis em suas obras, porque eles falam, mas não fazem. Percebe que no discurso do religioso há uma diferença na ortodoxia e na ortopraxia. Ou seja, naquilo que eu falo, que é o meu discurso, e naquilo que eu executo. É mais ou menos o ditado popular, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Mais ou menos isso. E Paulo tem em mente esses religiosos que são piedosos, que recebeu de Deus, diretamente de Deus, as tábuas da lei. Mas o que fizeram com a mensagem? Deveria ser um modelo, porque quando Deus os chama, Deus é claro, eu vou fazer de vocês um modelo para todas as nações. E se vocês observarem direitinho, lá em Êxodo, Deus chama toda a nação de Israel para ser reis e sacerdotes. E o que nós temos depois da apresentação somente de Moisés e Arão? Porque eles chegam com o seguinte discurso, Senhor, o povo ficou com medo, porque o monte é santo, e quem tocasse o monte morreria. Então o povo ficou com medo, não quiseram se santificar. Mas 2 têm coragem e sobem o monte. Se 2 tiveram coragem de subir o monte sem morrer, a nação de Israel todinha poderia subir sem morrer.
Mas o problema é que eles aceitaram a terceirização. Falem você, em nome de Deus, por nós, para que nós não morramos. Percebe que Deus não queria apenas uma tribo das 12 tribos de Israel. Deus não queria somente os levitas. Deus queria a nação inteira para ser modelo de reis e sacerdotes. Mas para quem? Para as outras nações. Então, quando Deus tem em mente um projeto que está no Gênesis, Ele tem um projeto de, através de Israel, alcançar todas as nações, e todas as nações da terra veriam Israel como modelo e seguiriam. Mas como que Israel faz? Bate no peito e fala: a revelação é nossa. Nós não entregamos a revelação para ninguém. E começa agora o sectarismo. Dividir-se entre os que são circuncidados e os que não são circuncidados. Como que nós temos essa capacidade de nos dividirmos? Uma coisa que me chama a atenção, abrindo um parênteses aqui entre a depravação total, é o episódio do Gadareno. Lembra da passagem de Jesus com o Gadareno? O que o Gadareno, quando Jesus conversa com ele, na verdade não é com ele, os demônios estão ali. O que aqueles demônios falam pela boca do Gadareno? Nós somos legião. Você sabe o que significa legião? Sabe? Legião é aquela legião de soldados romanos, né? Jerusalém está sob influência, então até nisso, até os demônios também recebem influência romana e se identificam como legião, dizendo para Jesus: olha, nós somos 6.000 no corpo desse homem. Agora, olha o que me chama a atenção. Aonde que o homem estava? Diz o texto da Bíblia que ele estava no cemitério se cortando com pedras. Observe bem, eu imagino um comando de um deles: vamos para o cemitério levar esse homem? Os 5.999, vamos. Não há discordância. Vamos cortá-lo com pedra? Vamos. Não há discordância. 6.000 demônios agindo harmoniosamente. Coloca 6 grupos de cristãos para conversar. São piores do que os demônios em alguns aspectos, por causa da depravação total. Alguns vão dizer: eu tenho conhecimento. Não, é aquilo que eu estou falando que é certo. Outro vai falar assim: não, mas de forma alguma. É por isso que numa igreja Paulo chegou e tinha um grupo que falava assim: cara, como que eu gosto da teologia de Paulo? Nós somos separados de Paulo. No dia que Paulo pregar, a gente vai. No dia que for Apolo, a gente não vai. Porque Apolo tinha uma eloquência na palavra. E quando era o dia de Apolo, os de Paulo sumiam. E praticamente ficavam os de Apolo. E meio que tinha um grupo entre esses dois que se achavam os mais certos. Eu não quero saber nem de Paulo nem de Apolo. Nós somos o grupo de Cristo. Mas dividindo da mesma forma, porque achavam que por serem chamados do grupo de Cristo Nazareno, eram melhores do que os de Paulo, melhores do que os de Apolo. E o que Paulo vai dizer? Por acaso foi eu que salvei vocês? Por acaso Apolo fez isso? O que eu faço? Não fiz nada menos do que plantar. Talvez Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Jesus, é o Espírito Santo. Vocês não têm que estar divididos. E é algo que Paulo vai repetir nas suas constantes cartas pastorais, dizendo para igrejas. O problema é que a gente lê esse texto e acha que Paulo está escrevendo para a comunidade que não é da igreja. Nós nunca nos apropriamos do texto, como o texto que o nosso pastor acabou de ler aqui no início, de Apocalipse, a carta às 7 igrejas. E você vê Deus falando às igrejas, e nós vimos assim: não é possível que isso esteja acontecendo dentro da igreja. Mas a carta foi dirigida às igrejas. Observe Paulo falando sobre a igreja de Corinto. Eu vou elogiar em vocês em muitas coisas, mas numa das coisas eu não vou elogiar vocês: a forma como vocês estão tratando a ceia do Senhor, a mesa do Senhor. Vocês conseguiram dividir, não somente em grupo, vocês conseguiram dividir até mesmo na mesa. E quando Paulo está dizendo isso, é porque há um grupo abastado que está lá com o seu vinho do porto, está lá com o seu cordeiro pascual, e da outra ponta está os proletariados, está os desfavorecidos, o seu vinho chapinha, com sua, não era nem um cordeiro, uma ave, passarinho, e participando da mesma mesa. Por isso, quando Paulo fala beber o cálice do Senhor indignamente, ele não está falando de um adjetivo, não é pessoa. Porque se ele mesmo fala que dos pecadores ele era o principal, como queria dizer que haveria alguém digno para participar da mesa? Indignamente é um advérbio.
que se refere ao modus operandi como aquela comunidade estava servindo a mesa do Senhor. Paulo chega e olha assim: vocês conseguiram dividir a mesa do Senhor? Até a ceia, vocês estão divididos na ceia. E traz a exortação para aquela igreja. E você olha todas as demais epístolas e cartas, a tônica é a mesma. As pessoas estão separadas. Aí no capítulo 3, Paulo vai falar para um grupo que ele tem em mente que são os regenerados. É aqueles que não é nem judeu e não é nem gentil. Ele sabe que foi salvo pela graça. Ele não se julga dentro dessas discussões, mas Paulo fala assim: toma cuidado. Vocês também são culpados diante de Deus. Não é porque vocês não são nem gentios e nem judeus, vocês se acham privilegiados. Inclusive, Paulo também vai utilizar a mesma estratégia, dizendo o nós. Mas o que é mais interessante nessa carta, se durante aí os domingos da reforma você lê todos os capítulos de Romanos, você vai ver Paulo dirigindo especificamente a um quarto grupo. Que na literatura, que na teologia, nós também vamos chamar de diatribe, que é aquele personagem que você cria, imaginário. Shakespeare fez isso quando escreveu Hamlet. Tantos outros literários e escritores fizeram, em que você imagina um ser abstrato e com ele conversa. E Paulo cria esse mesmo ser, do qual ele vai chamar de ó judeu. Não era o judeu religioso, era mais do que isso. Era aquele religioso que era legalista. Esse é o pior tipo de religioso. Porque aquele que se acha religioso, ele abusa da bondade de Deus. Vou dar um exemplo claro para você. Ele sabe que tem herança, ele não dá valor à herança, ele pede a herança de forma antecipada, vai, gasta a herança, mas se arrepende. Em um determinado momento volta. Mas preste atenção no religioso que é legalista. Ele está mais ou menos na fala do filho pródigo, mas não o filho pródigo que saiu, mas aquele filho pródigo que ficou, porque ali são dois pródigos. O que vai e o que fica. Porque o que fica, ele vê o irmão voltando e vê o pai dando festa, e sabe o que ele fala? Espera aqui, como assim? Eu estou há tanto tempo com o Senhor, e nem sequer um cabrito você me deu para eu comemorar com os meus amigos? Olha se o pensamento desse filho não é o mesmo do outro filho. A relação desses dois filhos não é com o pai, a relação deles é com a herança. Assim como nós temos irmãos que chegam nas nossas comunidades preocupados muito mais com a herança, que nós chamamos de bênçãos, do que com o abençoador. Estão muito mais preocupados com aquilo que eles podem tirar de Deus do que eles podem servir a Deus. Estão muito mais preocupados com o que eles podem obter do favor de Deus do que propriamente ter na presença de Deus. São pessoas que entram nas nossas igrejas e saem sem ter diferença nenhuma. Da mesma forma que elas entram, elas saem. E como a irmã do louvor que nos antecedeu, não faz da canção uma prática. Mas na segunda-feira, as suas ações demonstram que eles não querem ou não têm nada com Deus. Nas suas práticas, eles negam o que cantam no domingo. É uma geração de crentes, é uma geração de cristãos que não tem mais prazer nem sequer de ler a Bíblia. O que você vai falar com um religioso legalista que não tem mais prazer sequer de levantar, orar e ler a Bíblia? Porque vamos combinar. Vou ser bem claro para vocês. É melhor vocês falarem para mim que vocês não são crentes do que você virar para mim e falar assim: eu sou crente, mas eu tenho dificuldade para ler a Bíblia. Eu falo isso na minha comunidade com muita tranquilidade. Porque para mim, então, crente você não é. Porque ou você lê a sua Bíblia, ou você não é crente. Não tem como ser as duas coisas. Por quê? Quando você está orando, você está falando com Deus. Mas quando você está lendo a Bíblia, é Deus falando com você. E você não precisa de intermediários. Deus deixou uma carta para você. Deus deixou uma mensagem para você. Por isso, quando alguém chega perto de mim e fala: eu tenho uma palavra do Senhor para você, eu já falo logo: aonde que está na Bíblia?
Porque se tem uma palavra para mim, tem que estar na Bíblia. Porque eu conheço muita gente ferida no meio religioso por causa desta palavra revelada. Por causa dessa tal palavra revelada. Por quê? Parece que a palavra rema só faz sentido se for a favor da pessoa. E se você for estudar, palavra rema e palavra logos, as duas palavras no grego quase têm o mesmo sentido. Porque Jesus lá em João 1:1 fala que ele é o verbo e ele é Deus. Ali a palavra logos tem quase o mesmo significado da palavra revelada, que é o que eles chamam de palavra rema. E hoje eu tenho vários cristãos que estão feridos, machucados por causa da tal palavra rema. Você sabe o que eu estou falando? A tal palavra revelada. Porque, pensa bem, você está num lugar, como Jesus estava, sendo tentado, de repente chega o tentador e fala assim, olha, Salmo 91 fala que você não vai tropeçar sobre pedra, lança-te daqui abaixo. Aí a pessoa vai se apropria dessa palavra rema e faz mesmo. Vou lançar daqui abaixo. E pula. Vamos supor, eu nem vou tratar a questão de suicídio aqui, que é problema, mas vamos supor que ele acorda na eternidade. Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, não comente nada, só vamos celebrar, não fala o que ele fez. Amém? Se fosse assim. Mas na maioria das vezes não é assim que acontece. A pessoa não acorda no céu, a pessoa acorda, pip, pip, aquele barulhinho, pip, 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 pip. Aí ele olha para a perna dele, cheia de pino. Meu Deus, o que aconteceu? Aí ele começa aqueles questionamentos. Não, mas eu lembro que alguém falou uma palavra revelada, eu apropriei. Mas não aconteceu nada comigo? Aí começa aquela maldição. Eu devo ser muito sem fé mesmo. Como que eu sou um miserável pecador? Eu não acreditei na palavra do Senhor. Aí depois vem uma outra voz. Não, mas você acreditou, você pulou. Ah, é mesmo, não sou tão ruim assim não. Eu pulei. Por que não aconteceu nada? Eu reivindiquei, eu determinei, eu decretei. E não aconteceu nada? Daqui a pouco eu falo, não aconteceu porque você é burro. Lá está falando que era para tropeçar. Jesus entendeu isso. E ninguém tropeça voando. As pessoas só tropeçam em pedras, andando. Ah, mas é mesmo, estava tão claro no texto, eu não percebi. Nem isso eu percebi, eu pulei. Como que eu vou tropeçar em ares? É porque você é burro, você não lê a Bíblia. Sabe onde esse questionamento vai parar? No gabinete pastoral de um outro pastor. Que se fosse da comunidade, ia ser tratado. Mas geralmente esses questionamentos acabam num outro gabinete. Porque como outro pastor não te conhece, aí você fica como bonitinho. Até te conhecer. Que você não lê a Bíblia, que você sai aceitando essas palavras reveladas. E com isso você encontra gente ferida, gente machucada. A gente tem um trabalho basicamente voltado para desigrejados. E você não sabe o desafio que é trabalhar com desigrejados. E tem gente que mete o pau, que fala que a turma que não quer saber. Muito pelo contrário, eles querem saber de Deus sim. Eles só não conseguiram lidar com as suas questões dentro de um sistema religioso. Muitos deles chegam perto da gente e falam assim, e eu leio a Bíblia, eu não deixei de ler a Bíblia, eu tenho minha vida de piedade, inclusive, olha o discurso aqui do religioso legalista, inclusive eu estou melhor dos que estão lá, que os que estão lá não leem a Bíblia, não jejuam, não oram, eu não estou indo na igreja, mas eu jejuo, eu oro, eu faço isso, meu irmão, mas seu problema é outro. Porque como você é igreja fora do corpo? Não, você é uma prótese, você não é um membro. No muito você é uma prótese, porque, vamos concordar, existem próteses muito boas, elas chegam, elas cantam, elas fazem parte do coro, elas são profissionais, mas do mesmo jeito que ela está aqui, ela vai para a rede e vira uma prótese na rede. Ela vira uma prótese em qualquer outro lugar, não é membro, é prótese, porque o membro sente, o membro sangra junto. O membro pode passar o que passar, ele está junto, porque da cabeça ele não separa, do corpo ele não se separa. Ele pode sangrar, como eu sangrei 10 anos com a unha encravada. Você não sabe o que é uma unha encravada. Eu saía sem poder usar roupa social, me chamavam para festas de formatura, para festa de casamento, eu fugia de todos os convites, porque 10 anos eu tratei de uma unha encravada, e eu sei o que é a dor de uma unha encravada. O pessoal da nossa comunidade, no dia que eu cheguei de tênis, falou assim, cara, tem alguma coisa diferente em você. Eu falei assim, um sapato. Ah, mas você não usava aquelas sandálias, era de voto? Não, nunca fiz voto de humildade. Estão achando que eu usava aquela sapatinha não tem aquela sapatinha da humildade de Jesus de couro?
Nunca usei aquilo porque eu queria. Aliás, não quero ver nunca mais uma daquela na minha frente, porque foram 10 anos. Falei na comunidade que vou passar a usar terno e gravata. Todo mundo lá de terno e gravata, porque 10 anos sem usar nada social, meu irmão. Chegava nos lugares assim, o pastor que estava me esperando, de repente era uma igreja mais conservadora. Aí eu chegava de calça jeans e aquela sandália. Joia. Quem é que vai pregar hoje? O pastor não deu para vir, não? Não, é eu mesmo que sou o pastor. Sabe? Por quê? Uma unha encravada. Lá no dedão. Você imagina assim, qual a diferença? Está lá no... É um do teu, tem 19 dedos. Mas era um que fazia não somente o meu corpo todo pensar. Na verdade, quando minha filha chegava perto de mim, eu já sentia dor. Que o cérebro mandava aquela voz de comando. Quem somos? Membros ou prótese? A bem da verdade, existem alguns membros que por falta de vida estão prestes a necrosar. Estão prestes a ser amputados do corpo. E a esse tipo de processo, Paulo chama de disciplina eclesiástica. Tira ele fora. Joga para fora. Para ver se, pelo menos, ao ser lançado, a sua alma seja preservada. E Paulo vai dizer, nem coma com eles, não tenha comunhão com eles, não faça nada perto deles. Se ele chegar e sentar no lugar, saia. É algo extremo, irmão, que nós banalizamos, mas é extremo. Mas, por que eu estou falando tudo isso? Por causa da nossa situação pecaminosa. Não há um discurso sequer que você possa virar e dizer assim, estou bem diante de Deus. É como se Paulo estivesse no tribunal e tivesse colocado os gentios. E diante desse promotor, que é a palavra de Deus, Deus os declara culpados. Aí chama o povo da lei, o povo da Torá, o povo que recebeu a mensagem de Deus. E o mesmo promotor os acusam de não ter entregado uma mensagem que deveria ser entregue. E o problema é que quando você não entrega a mensagem, há dois problemas. Primeiro, o não recebimento da mensagem por parte das nações. E depois, uma assimilação de uma mensagem errada. Porque as nações começaram a olhar a Deus com quais olhos? É um Senhor rude, é um Senhor perverso. Tanto que parece que no Antigo Testamento algumas pessoas não conseguem pensar assim. O Deus do Antigo Testamento é impaciente, é carrasco, está prestes a te mandar um raio na hora que você pecar. Mas parece que no Novo Testamento a tônica muda. E alguns irmãos chegam até a abusar da graça, como diria Paulo, alguns estão usando o meu discurso. E quando ele fala isso, ele está citando o quê? Justamente a parte que ele vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aqueles que estavam contra Paulo falavam o seguinte, olha a interpretação que eles fizeram. Espera aqui, aonde que abundou o pecado, superabundou a graça, então significa quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. Então logo eu preciso pecar mais para que eu tenha mais graça. E Paulo diz, não, isso está revelando o quanto de culpa vocês têm. E Paulo vai usar um termo muito incomum no grego para essa mensagem. Ele vai dizer que é um oráculo. Ou seja, é um termo que tanto o judeu quanto os gentios, na pessoa desses romanos, conseguiriam entender. O escritor e teólogo N.T. Wright, ele vai dizer que a carta aos romanos é como uma sinfonia. Essa parte do estudo é apenas um pequeno trecho da obra, em que você vai acompanhando, e a obra ela só é completa quando você chega no capítulo 16, e com detalhe, se você entendeu a argumentação que ele fez durante toda a carta. Porque ele vai construir a sua argumentação em cima dessa depravação total. Inclusive, ele faz a evidência dos pecados, não deixando nenhum desses grupos de fora. Se você perceber, no capítulo 3 e no versículo 10, ele vai dizer, como as escrituras dizem, não há um justo sequer, nem um mesmo. Todos têm culpa,
todos têm falha. Mas no versículo 11 ele diz: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Faça marcar os verbos. Você vai ver o quanto você vai tirar da palavra de Deus. A língua portuguesa vai te ajudar. Marque os verbos. Entenda e busca. Entendimento e busca. Entendimento e busca. Paulo está falando do quê? De uma ignorância cósmica e coletiva. Só que isso não é só privilégio dos romanos. Se você abrir a televisão, abrir o YouTube e ver algumas ministrações, você vai ver o quanto nós temos de ignorância cósmica e coletiva, a ponto de pessoas dizerem que você é parecido com Deus, que você é semelhante a Deus, ou para dizerem, fazendo uma conjectura, que Jesus olharia para Deus no Éden e falaria: se eu estivesse no lugar de Adão, eu também pecaria. Percebe? Mas por que há tanta ignorância no nosso meio? Paulo vai dizer: porque falta entendimento. E Deus já tinha falado lá no Antigo Testamento: o meu povo é corrompido porque ele falta. Percebeu que Deus não falou que era pecado? Por que Deus fala? O povo é destruído porque está em pecado. É porque através da falta de conhecimento é que gera o pecado. O meu povo é destruído porque lhes faltou conhecimento. Ignorância cósmica e coletiva. E no 12 ele fala: todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. O que você pode dizer disso? O que você pode dizer do que você recebeu de Deus? Nós somos considerados inúteis. Não há ninguém que faça o bem, a universalidade da maldade. Entre gentios, judeus religiosos, judeus legalistas e até mesmo esses regenerados. E no 13, suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. É a universalidade da mentira. Veja se nós não estamos vivendo isso nos últimos tempos. Parece que aquela mensagem que mais agrada as pessoas é que fazem cosquinha aos ouvidos, a qual Paulo já havia denunciado, que no último tempo, nos últimos dias, as pessoas procurarão para si mestre que fizesse cosquinha nos seus ouvidos. Ele está usando linguagem metafórica. Você quer que eu interprete para você essa cosquinha nos ouvidos? Eu interpreto, porque eu denuncio. Você é mais do que vencedor. Você é vitorioso. E a pessoa sai daqui realmente, sabe? Imagina um discurso desse. Se você aceitar Jesus, todos os seus problemas vão acabar. Você está cheio de problema. Aí você vem e fica 10 anos, nada acontece. Pelo menos comigo eu tenho a sensação de que as coisas pioraram, e muito. Aí você fala assim: meu Deus, como me enganaram. Porque desde quando eu comecei a servir Jesus, é um problema atrás do outro. O que me apresentaram? Qual é o evangelho que falaram comigo? Paulo vai dizer das boas notícias. Mas que boas notícias eram essas? Jesus vai dizer: quer ser meu discípulo? Toma a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Você acha que negar a si mesmo é fácil? É fácil você dar um não para o próximo, mas um não para si mesmo é muito difícil. Agora, além de você negar a si mesmo, você abraçar algo que é chamado de cruz, meu irmão, isso é difícil demais. E a cruz fala de quê? Renúncia. E as pessoas não querem renúncia. As pessoas estão indo para os montes, não que eu tenha alguma coisa contra oração de monte, mas vão para os montes somente para buscar. Só querem receber. Mas cruz é renúncia. O crucificado não pode olhar para trás, ele não tem condição de olhar para trás. E Paulo agora, já para finalizar, ao colocar todo mundo no banco dos réus, aqui entra o drama da narrativa de Paulo. Porque no versículo 21, ele vai usar uma expressão que é importante para você entender essa parte do texto. Mas agora, a maneira como Deus fez as pessoas justas aos seus olhos, independente da obediência da lei,
embora a lei e os profetas testemunham dela, olha o que vai dizer. Essa justiça de Deus veio por meio da fé em Cristo Jesus, para todos que creem, e não existe diferença entre as pessoas. Eu vou tentar traduzir essa linguagem forense para você. Olha o que Paulo está dizendo. Está naquele momento, se você gosta muito de filme, eu faço essa pegadinha lá na igreja. Você gosta de filme? Já viu algum filme que trata de um julgamento, tipo julgamento de Nuremberg? Já viu? Eu gosto de falar assim, porque os crentes assistem filme, lê mais a Bíblia do que... Quer dizer, vê mais filme que ele... Aí quando você fala do filme, todo mundo entende. Aí eu faço essa analogia lá do filme com a Bíblia, mas não é daqui não, fala de lá. Aí quando fala do filme, a alusão é a Bíblia. Aí eles conseguem entender. Mas presta bem atenção. No filme, geralmente do julgamento, você está esperando aquela sentença mortal. Só que o julgamento tem uma reviravolta. Você fala assim, uau, não era aquilo que eu esperava. É o que Paulo está dizendo. Mas agora, aquelas pessoas estavam esperando a condenação. E o que Deus faz? Torna elas justificadas. Preste atenção nessa palavra. Porque Paulo não disse sem culpa. Paulo disse que tornou elas justificadas. Preste bem atenção. Vamos supor que você entendesse que a salvação de Cristo, somente nos libertasse do pecado. Só libertasse do pecado. Você não tem essa sensação que você tem quando você peca? Imagina que a salvação de Jesus só fizesse isso. Para você já não estava bom? Estava? Imagina. Você vai ser sentenciado, você sabe que você vai pegar uma eternidade de cadeia. Alguém chega e fala assim, não, você está livre. Não há nenhuma condenação. Romanos 8, não há nenhuma condenação. Aí você fala assim, uau! Mas parece que você fica pensando assim, mas foi injusto o julgamento? Por quê? Como não há condenação? Eu cometi esses erros. E alguém chega diante de você e fala assim, moço, vai embora da prisão, você está livre. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a maravilhosa graça consiste em que Deus não somente libertou através de Jesus Cristo, mas tornou todos esses povos indesculpáveis. Aliás, inculpáveis. Aqui que está a maravilha. É como se você já estivesse prestes a sair, liberto. E o advogado que está advogando a sua causa junto ao juiz diz assim, mas eu quero que você faça mais uma coisa, uma petição ao juiz. Rasgue a cédula. Eles são inculpáveis. Algumas versões vão dizer, eles são certos. Sabe o que é uma pessoa certa? É uma pessoa que não tem erro. Aqui é que está o enigma, o drama da narrativa de Paulo. Porque o que é a justificação? É Deus olhando para você através do sacrifício de Jesus e não mais consegue enxergar aquilo que você fez. Ele olha você e vê você como Jesus. Porque você foi justificado. Sabe o que significa essa palavra? Justificado, sem acusação alguma. Eu não sei para você, mas pensar que Deus me daria liberdade já seria muito. Agora imagina, além da liberdade, ele está dizendo, você vai sair pela rua com a cabeça erguida e com o sentimento de que você não tem culpa. Aí é que Paulo vai dizer, talvez para vocês judeus vai dar um nó agora, porque vocês não vão entender. E vão pensar, o que adiantou a minha circuncisão? Ou se você é gentil, talvez vai estar pensando mais no pecado e pensando, o que adiantou? O que Paulo está dizendo é, graça não se explica. É favor imerecido. Bem diferente de misericórdia. O que é misericórdia? É eu não receber aquilo que eu merecia. Eu vou dar um exemplo. Eu sou pecador. Não merecia nem ter levantado hoje. Deus olhou com um olhar de misericórdia, sabia que eu ia estar com os irmãos aqui, renovou as suas misericórdias sobre a minha vida, e não veio a ira divina sobre a minha vida. Então eu não recebi aquilo que eu merecia. A graça é o contrário. Você já recebe aquilo que você não merece. Eu merecia ser salvo? Não. Mas Deus olha e fala, sim, que é o que vocês vão ver para frente na eleição incondicional, na expiação limitada e na preservação dos santos.
Vocês vão aprender muito nesses próximos domingos. Mas prestem bem atenção. Paulo, não só em Romanos, mas em muitas outras cartas, há trechos que você, quando ler, a sua posição, a sua maneira diante desse texto é uma só. É você dizer: eu não entendo, eu me prostro. A maneira correta, e talvez esse trecho de Romanos seja um desses, a maneira correta de você entender esse texto é só se prostrando e aceitando. Porque é o que Paulo está dizendo: vocês não precisam fazer mais nada. O que era preciso para ser feito, foi feito. Porque Deus olha para baixo, não vê um justo sequer, nem gentio, nem judeu, nem religioso piedoso, nem religioso legalista, nem mesmo diatribes. Mas Ele envia o seu Filho para morrer por mim, por você, e para nos justificar. Por isso eu não tenho preocupações e nem medo dessa doutrina chamada depravação total. Sim, eu tenho que ter consciência dela, pois é pelo conhecimento dela que eu já sei o tamanho da minha gratidão. É por saber que eu não mereço nada, é por saber que eu não sou nada. É que eu chego diante de Deus simplesmente dessa forma, numa posição correta, ajoelhados, dando graças a Deus. Baixe sua cabeça. Nós vamos orar. E talvez a sua oração seja como a minha. Talvez orações que não conseguem verbalizar. Talvez orações que não conseguem nem mesmo se expressar diante de Deus. O tamanho da nossa culpa, o tamanho dos nossos pecados. Mas Ele foi lá e pagou. Ele foi lá e pagou. Independente do gentio, independente do religioso, Ele foi lá e pagou. Resta agora somente você aceitar essa condição de redimido, essa condição de regenerado, e dizer: Senhor, aqui estou eu. Aqui estou eu. Aqui estou eu. Eu me prostro aos teus pés, peço a você me encontrar. Encontrar comigo. Eu me prostro aos teus pés, peço a você me encontrar. Encontrar comigo. Não consigo ser
Aqui estou eu mais uma vez, com meus braços bem abertos. Vem encher meu coração. Aqui estou eu mais uma vez, com meus braços sempre abertos. Vem encher meu coração. Senhor Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, por esta manhã. Preciso de você. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela tua Eu palavra. preciso Obrigado por esses irmãos de preciosos. você. Obrigado por esses domingos, Pai, que o Senhor tem nos reservado para sentarmos juntos. Preciso de você. Obrigado pela vida do Eu pastor Pai. preciso Obrigado pela vida desses irmãos preciosos desta comunidade que há 6 anos estão plantando preciso de você. uma igreja centrada no Evangelho. Obrigado, Deus, porque o sentimento nosso é de gratidão. Nós sabemos das nossas limitações, nós sabemos das nossas insignificâncias, mas que esta manhã, Deus, nós possamos ter palavras de gratidão a Ti, pela salvação, pela confissão dos nossos pecados e pela nossa justificação. Obrigado por esses irmãos, obrigado por esta igreja, obrigado pela Tua santa palavra, que sempre é exposta nos domingos de manhã nesta comunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por esta manhã na Tua presença. Ó Deus, com pessoas tão especiais, com estes irmãos em Cristo. E nós estamos aqui, ó Deus, por causa do Senhor. Tudo é pelo Senhor, é por Tua graça, por Tua misericórdia em nossas vidas. Nós Te louvamos nesta manhã, Pai. Obrigado por este momento de louvor, pelo momento da palavra que tivemos aqui, ó Deus, de oferta, de comunhão, pelas crianças ali dentro, que o Senhor possa sempre, ó Pai, estar sendo em nosso coração, ó Deus, alimentado, fortalecido, ó Deus, engrandecido, Pai. Obrigado, Senhor, nós Te agradecemos. Leve os Teus filhos em paz, em segurança, que o restante de domingo deles seja uma bênção, e essa semana também, ó Pai, seja uma semana de reflexão, de gratidão por quem o Senhor é. É o que nós pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Glória a Deus. Irmãos, eu falei que, acabou o culto, mas sobe aqui, Denilson, hoje é aniversário do nosso querido Denilson, o futuro em breve consagrado a pastor. Maria, uma só carne. E nós vamos orar a Deus pela vida
de Denilson, que hoje completa mais um ano. Em seguida nós vamos cantar o parabéns. Após o parabéns tem ali um banquete dos reis ali, ó. Amém? E nós vamos também lá celebrar em comunhão. Então não vai embora correndo. Hoje é domingo, ou seja, são 11 horas. Você só vai almoçar 2 ou 3 com esse calor. Amém? Então vamos ter esse momento de comunhão. Vou pedir ao pastor Jonas para orar pelo nosso querido Denilson.